Oi! Hoje nós vamos discutir se o Padre Amaro cometeu um crime ou ele cometeu outros crimes. Depois da vinheta. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal O Ler. É um prazer, meu nome é Carla Fernandes e eu trago aqui resenhas de livros clássicos. Hoje, um livro clássico da literatura portuguesa, importantíssimo lá, estudado por todos os portugueses. Sim, qual é? O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Pois é, gente, o Eça de Queiroz, esse grande autor português, né? Ele é um dos principais autores do realismo português. Ele, inclusive, está ali ao lado de Machado de Assis como os maiores autores realistas. Ai, tem uma mosquinha aqui. Do século XIX da literatura, da língua portuguesa. Eu fui descobrir assim um pouquinho do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, ele nasceu em Portugal, em Póvoa do Varzim, e ele tinha sangue brasileiro, sim, porque o pai dele era brasileiro, a mãe era portuguesa. E eu descobri que a mãe dele nasceu numa cidade que fica no extremo norte de Portugal, chamada Monção. E é uma cidade que eu tenho um especial carinho, porque o meu avô nasceu em Monção. Então, é uma cidade que eu conheço, que gosto muito, que eu estou intimamente ligada com essa cidade. Bem, o Eça de Queiroz escreveu O Crime do Padre Amaro em 1875. E isso foi um escândalo na época, porque a Igreja Católica não gostou nem um pouco das críticas que Eça de Queiroz fez à Igreja, tampouco a sociedade, que também era descrita como hipócrita. Imagina, então, o escândalo que foi esse livro na época. Hoje, ele ganhou uma dimensão muito grande, o mundo inteiro conhece essa obra aqui do Eça de Queiroz, que é O Crime do Padre Amaro. Inclusive, quando eu li esse livro, eu busquei assistir um filme mexicano. Olha só, um filme mexicano, que é um país que não usa a língua portuguesa, é o espanhol. Então, eles fizeram uma adaptação do Crime do Padre Amaro, trazendo para os dias atuais. Então, ele colocou tudo aqui, o contexto nos dias atuais, como se o Padre Amaro vivesse agora na atualidade. Então, ele meio que pegou o crime que vamos dizer que ele cometeu para os dias de hoje. Ele contextualizou este crime. Vou falar agora um pouco sobre o enredo. Aqui a gente conhece o Amaro ainda pequeno, órfão de pai e de mãe, que vai ter que morar com uma mulher, uma viúva muito rica, que é a Marquesa de Alegro. A Marquesa de Alegro, depois que ficou viúva, ela vai morar numa quinta, que é como se fosse um sítio aqui que nós brasileiros usamos. Então, nessa quinta, ela tinha tudo, inclusive uma capela particular onde fazia ali as suas orações e suas missas particulares. E ela, então, ensinou o Amaro tudo sobre a igreja, e é porque ela desejava, ela ansiava que o Amaro seguisse a carreira eclesiástica. Na ausência da Marquesa de Alegro, as empregadas, as funcionárias da quinta, ficavam brincando com o pequeno Amaro, vestindo ele de mulher, brincando com ele debaixo das saias, e ele gostava desse tipo de brincadeira.
Como as filhas da Marquesa de Alegro já eram maiores, já estavam casadas, ela via no Amaro a possibilidade da realização do seu desejo de entregar um filho à igreja, que ela desejava realmente ver o Amaro seguindo uma carreira eclesiástica. Se bem que não era muito isso que ele queria. Aliás, quando ele era adolescente, ele até era meio perdido, ele não sabia o que ele queria fazer na vida. Mas, enfim, quando a Marquesa de Alegro morre, na leitura do testamento, isso fica bem explícito de que ela desejava que ele entrasse no seminário. E aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? 2 anos depois, então, o Amaro entra no seminário aos 17 anos e meio que perdido se ele vai gostar daquilo, o que ele vai fazer depois do seminário. Ele se questiona sobre se ele tem realmente vocação à vida eclesiástica. Ele faz amizade com rapazes que... Então esses jovens, ele faz amizade com jovens que têm certeza que a vida eclesiástica não é para eles. E outros não, outros estão ali porque eles querem realmente seguir a vida eclesiástica, eles querem realmente ser padres. Então ele acaba se formando e ele resolve seguir o caminho, até porque ele não teria muitas opções se ele saísse desse caminho da igreja, né? Então ele vai parar numa igrejinha pequena, numa aldeia também pequena, ganhando pouco. E ele, como é um homem muito ambicioso, ele vê que aquilo ali não é para ele. Então ele vai procurar a filha da Marquesa de Alegro, que é casada com um conde. Isso quer dizer que eles têm influências, uma certa influência. Chegando lá, vai conversar com a condessa. E aí, nesse jantar, está um ministro que consegue colocar ele na paróquia de Leiria. Essa paróquia estava vaga porque o pároco do local tinha morrido, então por isso que ela estava vaga. Ele então vai para Leiria, que era uma cidade maior, e reencontra ali o Cônego Dias. Quem era o Cônego Dias? O Cônego Dias foi o professor do Padre Amaro no seminário. Qual a disciplina? Moral e ética. Vamos prestar atenção. Moral e ética, tá? E o Cônego Dias, então, oferece a casa de uma senhora, a senhora Joaneira, que tinha uma filha, a Amélia, de 23 anos, para ele se hospedar e ficar morando lá, até para economizar, não precisar ir para uma casa, pagar aluguel, assim ficaria mais barato, porque lá ele teria um quarto para ele teria as refeições, e ele se questiona se seria prudente ele ir morar na casa de uma senhora viúva com a sua filha, que é uma jovem também, sendo homem, solteiro e jovem. E o Cônego Dias então tranquiliza ele que não tem nada a ver, elas são muito religiosas, elas são mulheres sérias, você pode ficar tranquilo. E o Padre Amaro, então, ele é convencido a ficar na casa da senhora Joaneira. Só que, como ele conhece a Amélia, ele começa a conversar com a Amélia, ele começa a ter sentimentos por Amélia e ele começa a entrar em dúvidas. Por quê? Por um lado, ele sabe que ele é padre, que ele fez um voto, que ele tem que honrar a batina. No outro tá a Amélia, que é aquela jovem, bonita, que ele desejaria ter um pouco mais, mas ele sabe, ele tem consciência que não pode. E além do mais, a Amélia também era noiva de um jovem chamado Eduardo. Esse jovem, ele não era nem um pouco religioso, muito pelo contrário,
ele era um rapaz bastante questionador, principalmente em relação à igreja. Bem, um belo dia, tudo isso vai mudar, porque o Padre Amaro meio que chega de surpresa e encontra o Cônego Dias, o seu professor de moral e ética, numa situação bem íntima com a senhora Joaneira, se é que vocês me entendem. E aí ele fica pensando, se o Cônego Dias, que foi meu professor de moral e ética, que também é um religioso, ele pode ter um envolvimento amoroso, por que eu não posso, então, ter um envolvimento amoroso com a Amélia? Então ele começa a desejar mais ainda a jovem Amélia. A jovem Amélia acaba, então, terminando o seu noivado com o Eduardo, até porque o Eduardo vai, antes disso, ele vai escrever uma carta, ele vai escrever, aliás, um artigo no jornal, em que ele vai colocar todos os podres da Igreja Católica, dos religiosos que ele conhece, e ali vai ser um escândalo. A Amélia vai ficar muito chateada quando descobrir que foi ele, vai terminar o namoro, o noivado. Até porque a Amélia também já está de olho no Padre Amaro. Só que a Amélia, quando ela pensa no Padre Amaro, ela ainda é uma moça bem ingênua, bem romântica. Então ela acha que o Padre Amaro, como também olha para ela, que ele se vê atraído, ele seria capaz de largar a batina, de largar a igreja para casar com ela, porque realmente é isso que ela quer se casar com o Padre Amaro. Então o Padre Amaro tem uma ideia de se encontrar com a Amélia. Então ele vai procurar o sineiro e vai pedir a casa do sineiro para poder dar umas aulas para a Amélia, já que a Amélia queria ser freira. Então o sineiro inocentemente confia a casa dele para o Padre Amaro e ele vai ensinar a Amélia, mas não exatamente, não vai preparar a Amélia não exatamente para ser freira, né? Ele vai preparar a Amélia para outras coisinhas, se é que vocês me entendem, né? E depois de tantas aulas assim que ela vai ter com o Padre Amaro, o inevitável acontece. Ela acaba engravidando do Padre Amaro. E aí ele fica desesperado, porque ele sabe que aquilo ali vai ser um escândalo, que vai ser o fim da carreira dele eclesiástica. Então ele e o Cônego Dias, que o Cônego Dias nessa altura já está ciente do relacionamento entre o Padre Amaro e a Amélia, eles têm a ideia de procurar o Eduardo, para poder convencer o Eduardo a se casar com a Amélia e assumir o bebê que está por vir. Só que o Eduardo já tinha vindo para o Brasil, porque todas as portas de emprego foram fechadas para ele em Portugal. Então a única solução que ele vê é vir para o Brasil. Então, o que ele vai fazer agora? O Cônego Dias tem a ideia de levar a Amélia para uma casa no interior, bem afastado, em que ela vai ficar ali por algum tempo até o fim da gestação. Só que no final da gestação, infelizmente vai acontecer uma coisa muito chata. Eu vou parar por aqui, mas que vamos considerar que possa ser o crime do Padre Amaro, ou então os crimes do Padre Amaro. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa resenha, vocês dê o seu curtir, se inscreva no canal, dê o seu comentário. Gente,
que vocês possam falar deste canal para os outros, tá? Divulguem, tá? Isso que eu espero, que eu tô sempre trazendo, quero sempre trazer toda semana uma resenha de um livro clássico. Um grande abraço a todos, um beijo, tchau!